Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Enquanto você abre, rapidamente eu quero contextualizar você. Essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. A organização das cartas na Escritura não confere com as datas nas quais elas foram escritas. Paulo, depois que escreve essa segunda carta a Timóteo, morre em seguida decapitado. Então, a tônica, principalmente aqui do capítulo 4, e a gente vai ler a partir do verso 9, é uma tônica de despedida, mas também é uma tônica repleta de recomendações. Você que fez a nossa campanha MMA e pôde estar aqui nas 4 quartas-feiras, vai entender que hoje nós fechamos um ciclo daquilo que significa mover máximo de adoração. Sendo que na primeira quarta-feira a gente entendeu o que era adoração. Nós aprendemos que o Deus que quer ser adorado determina uma forma de ser adorado. Aí a gente falou da mulher samaritana e do diálogo que Jesus teve com ela. Na segunda quarta-feira nós conversamos sobre como a adoração atrai o milagre. E nós falamos da ressurreição de Lázaro e de como esse nome, uma vez adorado, é capaz de provocar transformações e grandes milagres. Na semana passada, olhando para Apocalipse 3, nós entendemos sobre a importância do autoexame, e um autoexame convicto, e do erro, da mornidão, do risco da mornidão dentro do povo de Deus. Essas ministrações todas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Se você não conferiu, você pode dar uma olhadinha lá. E hoje nós vamos olhando para esse texto, olhar para esse texto com a intenção de fechar essas 4 quartas-feiras, entendendo que sem renovação de mente, sem organização emocional, também não há adoração genuína. Então, quero te convidar a vir comigo, porque é esse o trilho pelo qual o apóstolo Paulo conduz Timóteo. Ele estava abatido. Se você começa a ler a partir do verso 4, a partir do verso 6, ele vai falando. Tanto que a narrativa aqui fala, Paulo prevê o seu martírio. Ele vai falando, Timóteo, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, minha hora é chegada. Ele vai falar, combati o bom combate, aquela frase que a gente repete sempre, né? Completei a carreira, guardei a fé. E logo no verso 9, ele vai começar aquilo que eu chamo de recomendações para a alma. E eu quero só, mais uma vez, te lembrar o contexto em que isso aqui estava acontecendo. Paulo recebe o nome, antes, Saulo, em homenagem ao rei suicida, Saul. E por mais de 40 anos, esse homem foi forjado no grego, na filosofia. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era neto de Eliel. O que isso quer dizer, pastora Sara? Ele era da linhagem dos mais respeitados rabinos de Israel. Paulo era nobre, Paulo era filho de pai rico. Paulo nasceu numa cidade chamada Tarsômero da Cilícia. É por isso que se falava Paulo ou Saulo de Tarso. E ele se torna um dos mais respeitados do partido dos fariseus, dentro do Sinédrio, chegando a assumir um cargo importantíssimo, que era o cargo de capitão da guarda da instituição, que era uma espécie de ajudante de ordem do sacerdote Caifás. E tudo isso, e não diferente disso, ou junto com isso, ele também era o implacável e o cruel inquisitor dos cristãos. Foi o responsável direto e indireto por morte, por tortura, por prisões, por espancamentos de centenas de servos de Jesus. Mas você sabe, assim como eu, que Deus tinha um plano para a vida de Paulo. E um dia, indo a uma cidade chamada Damasco, acontece ali o que a gente chama na teologia de teofania, que é quando Deus aparece em carne e osso para alguém. Isso só acontece 3 vezes na Escritura, e uma das vezes foi justamente aqui com o apóstolo Paulo. E ele escuta, uma vez cego, o Senhor falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele faz a pergunta que nós conhecemos, quem está falando? E Deus se revela, eu sou Jesus, a quem você persegue. E o resto da história você conhece. Paulo entra na cidade de Damasco, o Senhor envia ali um profeta, que diz a ele, agora você vai entender o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Paulo se torna o maior cristão de todos os tempos, o maior líder do cristianismo daquela época, sendo o autor da maioria absoluta dos livros aqui do Novo Testamento. Agora, algo acontece. Paulo era cidadão romano e Nero, um imperador altamente desequilibrado,
provoca um incêndio criminoso em Roma. E esse incêndio teve uma característica interessante, porque Roma tinha 14 bairros. E nesse incêndio, 10 dos 14 bairros queimam. Foram 7 dias de fogo. Curiosamente, os únicos 4 bairros que não foram totalmente queimados eram os bairros onde moravam os cristãos. Por que isso aconteceu? Para que Nero imputasse justamente aos cristãos a responsabilidade desse incêndio criminoso. Os cristãos, por sua vez, tinham como seu líder o apóstolo Paulo. E foi colocado sobre ele o peso, a responsabilidade desse incêndio. O que acaba levando Paulo à sua segunda prisão, justamente de onde ele escreve essa segunda carta a Timóteo. E nessa segunda prisão, ele acaba não saindo. É por isso que a tônica da carta é uma tônica de despedida. Ele sabia que ele estava preso injustamente, ele sabia que a hora dele era chegada, e ele vai fazendo uma narrativa para Timóteo, que eu quero te convidar a ler comigo a partir de agora. 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 9, e eu quero te pedir para manter sua Bíblia aberta, para ir conferindo comigo toda a exposição do texto. 2 Timóteo 4, 9 diz assim, a palavra de Deus: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda a Prisca, a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Apressa-te, vir ter antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com seu espírito, a graça seja convosco. Amém? Que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra. Paulo estava, então, dentro desse contexto que a gente leu, sozinho, abatido, traído, abandonado, sem defesa, sem apoio de grande parte da igreja. Ele já era o apóstolo velho, carregado de chagas, de açoites, a humilhação do cárcere e os espinhos na carne tinham trazido para a vida desse apóstolo esse sofrimento no nome do Senhor. Mas aqui a gente encontra um homem fraco no físico, mas gigante no espírito. Aqui a gente encontra um homem fragilizado dentro daquilo que se entende como fisiologia, mas ele está gigante, entendendo para onde estava caminhando. E nesse contexto de dor, mas também de entendimento de propósito, faz aqui algumas recomendações para a minha e para a sua alma, para a alma da igreja. O objetivo dele, ao falar para Timóteo, que nessa ocasião pastoreava Éfeso, era justamente que Timóteo compreendesse a importância do olhar para a alma. E querido, entenda algo em nome de Jesus. Lá em 1 Pedro diz que há uma milícia do verbo militar, confronto, luta, embate. Lá em 1 Pedro diz que há uma milícia pela nossa alma. Satanás sabe que ele não tem poder para tocar no seu espírito, mas ele também sabe que quando ele toca na sua alma, ele rouba de você a alegria da salvação. E sem a alegria da salvação não há adoração. E sem adoração não há milagre. E sem milagre não há fé. E a gente começa uma derivação terrível. E é por isso que o olhar atento para a alma é tão importante. Eu quero muito rápido te lembrar o que é a alma. Nós somos sustentados por um pilar trino de espírito, alma e corpo. E acontece assim. Quando você começa a andar com Jesus, no seu espírito acontece uma obra imediata. A Bíblia diz que tudo se faz novo.
A Bíblia diz que o Espírito veio de Deus e vai voltar para Deus que o deu. Portanto, ele é a morada do Espírito Santo. É no Espírito que a gente fortalece a fé, é no Espírito que nós recebemos os dons, é no Espírito que o Senhor fala conosco. E esse lugar ocupado pelo Espírito não pode ser tocado por Satanás. Mas nós temos o corpo. E o corpo é essa casa que a gente mora nela. Ele é finito, ele é limitado, ele é mortal e ele não muda por ocasião da conversão. Ninguém porque se converte para de envelhecer. Seria um sonho, né? Eu ia adorar. Ou ninguém porque se converte para de sentir calor. Ou para de comer e engordar. Não. Você continua morando numa casa finita, limitada, mortal. E a Bíblia diz que o corpo veio do pó e vai voltar para o pó. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Aquilo que veio do pó e vai voltar para o pó, a gente tem uma conclusão. Então é pó. Aqui todo orgulhoso devia se render. Afinal de contas, meu irmão, o que a Bíblia está nos lembrando é que você veio de um troço que não é nada, vai voltar para um troço que não é nada, e a convicção de que você não é nada é justamente o que perpetua o nosso entendimento e o favor de Deus, chamado graça, sobre a nossa vida. Então, o Espírito é o lugar onde Deus mora, o corpo é a casa que a gente mora, e no Espírito é uma obra imediata, no corpo nada muda, mas e a alma? A alma é o lugar onde moram as suas emoções e vontades, está tudo lá. Dor, alegria, medo, angústia, raiva, decepção, traição, humilhação, abandono, rejeição, abuso, está tudo lá. De modo que, ao longo da nossa vida, desde quando, pastora Sara? Desde a vida intrauterina, regressão, pastora Sara? Não, Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor te fez alma vivente. Salmo 139 diz que no ventre da sua mãe você foi entretecido. E ali o Senhor te conheceu. É por isso que nós cristãos somos absolutamente contra o aborto. Mesmo que antes da 12ª semana de gestação. Porque nós cremos que por ocasião da concepção. O que é a concepção? É quando o espermatozoide se une ao óvulo. Esse ato biológico chamado concepção já determina alma vivente. Já há ali vida. Só que a alma, meu irmão, é um lugar que não muda. Infelizmente ela não sofre agora eu sou de Cristo, tudo que eu passei antigamente eu vou esquecer, nada mais vai me constranger, nada que as pessoas fizerem mexe comigo. Não funciona assim. Lá em Romanos 12:2, Paulo vai nos ensinar como é que isso funciona. E ele vai dizer: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra do grego é metanoia, mudança completa de forma, que por sua vez é a mesma palavra para alma, para que alcanceis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que Paulo está nos contando? Se a gente olha com cuidado para esse versículo, que Deus tem sim uma vontade boa, perfeita e agradável nos esperando. Mas ela está condicionada a duas coisas que você faz. A primeira, não se conformar. A ideia é simples. A palavra é autoexplicativa. Conformar é entrar na forma, é ficar parecido. É a ideia de você fazer um bolo na sua casa e se a forma estiver torta, o bolo vai sair torto. Não conformar é não entrar dentro, é não ser moldado por. Mas, o mas aqui é uma conjunção adversativa no português. Quer dizer que a ideia que o autor vai falar agora é o contrário daquilo que ele falou antes. Mas, ou seja, não conformo, mas eu faço o quê? Transformai-vos. O verbo aqui tem duas características que você não entender, você perde o que o versículo está dizendo. Primeiro, está no imperativo. O que isso significa? A implicância de ordem. Transformar a mente não é opção. Não é para quem acha que precisa e não é para quem está com tempo sobrando. Transformar a mente é uma ordem para geral. Paulo está falando aqui para uma igreja recém-convertida que precisava aprender sobre a nova vida em Cristo. Então, nós precisamos transformar a alma, é uma ordem. E segundo, o verbo está no presente contínuo. Transformai-vos. O que isso significa? Eu precisei transformar ontem, eu preciso transformar hoje, e eu continuarei precisando transformar amanhã. Até quando? Até a glorificação. Até o nosso corpo receber o corpo glorificado depois que você morrer. É isso mesmo que você entendeu. O que eu quero que você entenda? Eu começo a andar com Cristo, uma obra imediata acontece no meu espírito. Tudo se faz novo. O meu corpo continua igual, mas na minha alma é processo. A Bíblia é riquíssima em falar de alma. Nós temos desde um salmista fazendo um solilóquio, uma conversa com a própria alma, quando ele pergunta para ela: por que você está batida, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda vou louvá-lo. A Bíblia também diz: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é.
A gente não precisa crer em confissão positiva, programação neurolinguística. A Bíblia fala, se você ficar sou feio, você fica feio. É a Bíblia quem diz. Assim como você imagina na alma, assim é. O que ela está dizendo é há poder naquilo que você nutre, porque aquilo que você mentaliza se tornará em um comportamento. E isso tudo é alma. A gente precisa entender isso. Então a logística de Paulo aqui, sobre recomendações para a alma, tem em vista de que você e eu precisamos trabalhar no exercício da cura dela todos os dias. Ah, pastor, eu achei que depois que eu virava crente, Deus apagava o passado. Querido, o Senhor não te cobra o passado, mas ouça. Vamos supor que você tenha sofrido, sei lá, um abuso na sua infância. Não é que você vai deletar isso, mas o que acontece é que diante da mudança de ótica, agora sobre uma cosmovisão cristã, sobre o olhar de Cristo para a sua história, você também vai olhar para as coisas que te aconteceram pela ótica de Cristo. E isso é diário, isso é um processo, isso não é automático. Paulo aqui está trazendo recomendações para esse lugar tão difícil, às vezes tão obscuro, às vezes tão abatido, e que nos impede, se não estiver vivendo sem se conformar, em constante transformação, de acessar a verdadeira adoração. É impossível que alguém adore a Deus de forma genuína, se não estiver constantemente renovando a sua mente. Porque a alma é esse lugar onde Satanás sopra o que a Bíblia chama de dardos inflamados do diabo. Ele pega uma coisa que é desse tamanhozinho e ele lança na sua alma e ela fica grandona. E quando a alma cresce, a adoração não flui. E quando a adoração não flui, não existe a razão pela qual o Senhor fez você e eu para existirmos. Você que veio no MMA entendeu que o motivo pelo qual Deus fez você é para adorá-lo. A razão da minha e da sua vida não é outra, senão adorar o nome daquele que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Se nós não conseguimos cumprir isso, a nossa vida já não serve para nada. Por isso que eu quero te convidar a olhar para dentro de você a partir de agora. É óbvio que eu não tenho a intenção de passar por todas as dores que uma alma pode passar, mas o meu objetivo é que você hoje, ao sair daqui, receba aquilo que vai te impulsionar, te encorajar a viver essa transformação da alma, encontrando a vontade boa, perfeita e agradável de Deus e rendendo por isso a Ele adoração, um mover máximo dela. Primeira coisa que a gente aprende aqui, olha para o seu texto comigo, sobre essas recomendações que Paulo dá à alma, sobre aquilo que ele queria que Timóteo entendesse, que a gente precisa transformar todo dia. Está logo no verso 9, ele vai falar para Timóteo assim, ó: procura vir ter comigo depressa. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você e eu queremos cuidar da alma, querido, nós precisamos aprender que nos momentos difíceis da vida, nós devemos convidar alguém para estar perto de nós. Veja bem, Paulo estava preso, ele sabia que dali era para a morte, e ele manda Timóteo: vem ter comigo depressa. Veja que Paulo não fica assim, ó: ô Deus, revela para Timóteo, ô Senhor, fala lá no coração dele, ô Deus, faz ele me mandar um WhatsApp, ô Senhor, mas não é possível que ninguém me nota. Veja que não é essa a postura de Paulo. Paulo entende que ele é protagonista da própria vida, ele não é coadjuvante dela. Paulo toma a iniciativa e ele fala: Timóteo, está doendo, eu preciso de você perto. Sabe o que eu quero que você entenda? No meio das angústias da vida, a solidão é uma péssima companhia. E a gente vive essa máxima de: ai, não confio em ninguém, ai, não serve para estar perto, ai, me abandonou, ai, me traiu, ai, eu não confio, ai. Essa não é a ideia bíblica. Querido, todas as vezes que nós nos rendemos à individualização como marca da pós-modernidade, nós nos afastamos do cerne do cristianismo, que é um Deus que nos fez de relacionamento. Está precisando de ajuda? Busque. É danoso quando na igreja nós temos gente casca de ovo, sabe aqueles crentes Nutella? A pegada do irmão é assim, ó: ah, não, o pastor não lembra de mim. Ai, para mim o pastor não fala oi. Ai, comigo o pastor não fala. Meu irmão, fale você com o pastor. A alma é sua. E é você quem tem que falar: pastor, eu estou precisando. Líder de grupo, eu quero uma oração.
Fulano, eu preciso de uma visita. Querido, meu casamento está em crise. Você pode me ajudar a orar pelo meu filho? O que Paulo está dizendo é: se você quiser cuidar da sua alma, para render uma adoração genuína ao Senhor, nos momentos difíceis da sua vida, convide alguém para estar perto. Não caminhe sozinho. Não ande na solidão. Não crie muros de separação. Nós somos chamados para criar pontes de aproximação. Tem gente que é cavador de abismo, já viu isso? É gente que afasta a gente. É gente que magoa com qualquer coisa. É gente que está sempre amuado. Não é essa a recomendação bíblica para a alma. É por isso que às vezes a gente não tem um mover máximo de adoração. É porque a nossa alma nos empurra para dentro de nós. E isso é uma estratégia muito ruim. Paulo está dizendo: está sofrendo? Convide você, alguém, para estar perto. Chame alguém para estar com você, para fazer uma campanha, para orar com você. A ideia é que nós precisamos dividir a carga. A gente precisa de amigos. A gente precisa de gente para andar junto. Cristão tem aliado, cristão não tem concorrente. Você pode dizer amém? Ei, querido, cristão genuíno não tem concorrente. Cristão genuíno tem aliados. Ai, pastora, mas eu já decepcionei tanto. É porque você não sabe a minha história. Entra na fila, meu irmão. Não existe ninguém respirando no planeta agora que não pode decepcionar. Pode ficar tranquilo. É de A a Z. Do seu marido, passando pelo seu pai, chegando na sua família, entrando pelo seu pastor. Nós somos gente. Só que nós, como cristãos, nós entendemos que o absoluto bíblico vale. Aquele que te fez, que te conhece, que te ama, traçou recomendações para a sua alma. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Se você quer cura para o momento de angústia, no momento difícil da vida, chame alguém para estar com você. Mas Paulo continua, e a segunda característica, ou a segunda postura, para quem quer organizar a alma, para chegar no mover máximo de adoração, está logo no verso 10. Olha o que Paulo fala a Timóteo aí, ó. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. O que Paulo está contando para Timóteo aqui? Ele está resumindo, fazendo um resumão. Ele está falando: ô Timóteo, sabe por que você tem que vir depressa? Porque só sobrou eu. E ele vai narrando, mas escute, o objetivo dele não é ficar assim, ó: eu sou a vítima, Timóteo, tenha pena de mim. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto e que eu quero que você compreenda é que para nutrir saúde emocional, para organizar a faxina da alma e para garantir o mover máximo de adoração, você e eu, depois de no momento difícil convidar alguém para estar perto, não devemos ficar olhando para quem nos feriu. Se eu pudesse resumir, eu diria que a gente não deve ter arquivo vivo de memória morta. Você conhece gente que mora no passado? Gente que vive querendo mudar os outros. A maior tolice da vida adulta é você acreditar que a sua influência muda alguém. Ô querido, esquece isso em nome de Jesus. A mudança é o negócio mais difícil do mundo. Sabe por quê? Porque para mudar a pessoa tem que reconhecer que está errando. E via de regra está todo mundo achando que está acertando. Está todo mundo caminhando achando que está no lado certo. Então, a não ser que a pessoa reconheça que está falhando, não há mudança. E aí tem gente que fala: como é que eu ajudo meu primo? Não, você não ajuda, a não ser que ele solicite a sua ajuda. O que Paulo está nos ensinando é: você vai conseguir saúde para a sua alma quando você não ficar olhando para quem te feriu. Paulo está falando: ô Timóteo, Demas me abandonou. O cara que eu cuidei, que eu apacentei, que eu discipulei, que eu intercedi, ele me decepcionou. Só que o que Paulo nos ensina é que o problema não é o que fazem conosco. O problema é aquilo que a gente decide fazer com o que fazem conosco. Você entende isso? Eu não tenho poder sobre a ação do outro, meu irmão. Mas eu tenho o poder de organizar as coisas por dentro, para não fazer registro de mágoa, para não ficar morando no passado, para não ir perdendo o vigor, a alegria, o fervor espiritual e a adoração. Pessoas magoadas andam de forma antagônica, contrária à verdade do Evangelho. Você conhece gente que magoa com tudo? Ô querido, nesse tempo o pastor Sérgio falou que chega de igreja fria. Uma das coisas que mais esfria a igreja é crente magoado. O tanto que a gente tem que ficar parando, a obra está caminhando, a igreja está crescendo, é novo convertido chegando, e toda hora a gente tem que parar com gente magoada. Quando Jesus conversou com a samaritana, ele olhou para ela e falou: se você soubesse quem que te fala, você me pediria e eu te daria água da vida. A palavra mágoa, em sua etimologia, significa uma má água.
A ideia é que você se alimenta de uma água que não é boa para consumo. Ela vai te fazer mal. O que eu quero que você entenda? É incompatível, é antagônico, não casa. Alguém que já experimentou da água da vida continuar nutrindo uma má água. Não dá para casar as duas coisas. Quando Cristo entra na minha vida e Ele me lava e essa água me supre, eu não fico nutrindo mágoa, eu não fico amargo dentro. A ideia aqui é justamente que a gente não se torne a pedra que nos feriu. Querido, quantas pessoas adoecem de alma porque fazem registro de mágoa? São pessoas que soltam frases do tipo: eu nunca vou esquecer o que essa pessoa me fez. Então você nunca vai adorar como deve. A sua alma continuará aprisionada. A renovação da mente, ela traz o protagonismo da própria história. Paulo está falando: ô Timóteo, eu só estou te contando, viu? Eu não estou preso nesses caras, não. Eu não estou parado em quem me feriu, não. Eu só estou fazendo uma narrativa do que me aconteceu. Quem está transformando a mente nos momentos difíceis da vida, convida alguém para estar perto. Não fica olhando para quem feriu você. Terceira coisa que eu aprendo aqui, que eu quero deixar para você, está logo no verso 11. Olha o que ele fala: somente Lucas está comigo. Esse Lucas aqui é um médico, é o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. E ele estava com Paulo em Roma por ocasião dessa segunda prisão. E aí ele vai dizer: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Escute isso. Se você não tem conhecimento do que aconteceu lá em Atos 13, você não vai compreender a profundidade que é Paulo falar: traz comigo Marcos. Deixa eu te contar rápido o que aconteceu. Eles estavam organizando as missões para partir. Vou fazer um resumão. Quer saber? Depois volta em Atos. Na minha leitura, eu já disse isso à igreja. Todo crente tem que ler Atos pelo menos uma vez por mês. É um livro que você precisa estudar nele. Você precisa entender de onde é que a igreja, como estrutura que nós conhecemos, surgiu, de onde ela veio, como ela se posiciona. A gente precisa ler Atos. E lá em Atos tem essa história: eles estavam saindo para as missões. Paulo e Barnabé iam para um lado e Barnabé queria levar Marcos. Só que Marcos era um jovem muito imaturo ainda, e ele estava dando trabalho na missão. E Paulo falou: não quer levar Marcos comigo não, chega Marcos para lá. Barnabé intercede, dá um jeitinho, e Paulo leva Marcos. Eles continuam andando, plantando igrejas e evangelizando, e Marcos continua dando trabalho. Ao que Paulo fala: Barnabé, agora não ando mais com Marcos, esquece, Marcos está muito alterado, Marcos está dando muito trabalho. E eles têm uma cisão ali. Paulo vai para um lado, Barnabé com Marcos vai para o outro. O que eu estou querendo que você entenda? Quando Paulo fala: traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério, ele está dando uma outra recomendação para a alma. Ei, meu irmão, sem aprender a pedir perdão e a perdoar, não há adoração. Veja o que aconteceu aqui. A essa altura, Paulo já tinha notícia da mudança de Marcos. Marcos foi o primeiro que escreveu o evangelho, foi o primeiro evangelho a ser escrito, é o mais curto deles, tem só 16 capítulos. E Paulo sabia que a essa altura Marcos tinha virado crente. Aquele menino que deu trabalho na missão, agora era homem de Deus. E Paulo falou: Timóteo, quando você vier, traz Marcos, porque antes ele fez besteira, mas agora ele me é útil. E Paulo nos ensina uma lição sobre perdão. Escute isso: perdão é uma faxina na alma. Quem não sabe perdoar nunca adorará de forma completa. Perdão é uma ordenança na vida do cristão. Perdão não é assim: o dia que eu senti eu perdoo, viu, pastor? É porque assim, você não sabe, é muito difícil da minha história. Eu não preciso saber, porque o perdão não é natural mesmo. Se você ficar esperando sentir, isso nunca vai acontecer, porque não é natural perdoar quem nos magoou. Como também não é natural pedir perdão. É difícil. Uma das coisas que a gente mais escuta quando trata de saúde mental são as pessoas que têm algum problema falar: Sara, eu não perdoo. E tem hora que dá vontade de falar: por isso que está doente, por isso que está lutando aí, por isso que está adoecendo, morrendo vivo. Shakespeare fala uma frase interessante. Ele fala que quando você não perdoa, é a mesma coisa de você beber veneno esperando que o outro morra. Tem coisa pior que isso. Quando você tem algum tipo de dívida com alguém, ou atrito com alguém, quando você vai dormir, é a última pessoa que você esquece. Quando você acorda, é a primeira que você lembra.
Quando você vai encontrar essa pessoa, você gela por dentro, você treme inteiro. Paulo está dizendo, quer cuidar da alma? Quer viver uma vida num mover máximo de adoração? Aprenda a pedir perdão. E aprenda a perdoar. Sabe, meu irmão, perdão não é amnésia, não. Perdão não é esquecer para sempre, não. Mas perdão é não cobrar mais a conta. Perdão é quitar a dívida. Perdão é não ir atrás daquilo. Perdão é lembrar sem sentir dor. Tanto pedir perdão quanto o ato de perdoar é muito difícil, mas depende de um dispositivo, que Jesus nos fez um convite para aprender com ele, e esse dispositivo se chama humildade. Jesus fez o convite que só ele tem competência para fazer. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O que ele está dizendo é, você é cristão? Você me imita? Então aprende comigo, porque eu sou manso, eu tenho poder sob controle. E eu sou humilde. Quem não tem humildade, querido, não consegue perdoar. Porque é cheio de justiça própria. Se acha mais do que os outros. Mas eu quero te falar uma coisa. O meu objetivo aqui não é apontar o dedo na sua cara. O meu objetivo aqui é te lembrar que sem esse ajuste de renovação da mente, não há o encontro com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, por uma razão: quem não ajusta aquilo que sente, biblicamente falando, não entrega a adoração que Deus requer. E sem a adoração que Deus requer, eu me distancio dessa vontade que é boa, dessa vontade que é perfeita, dessa vontade que é agradável. Quem quer cuidar da alma, quem quer ter saúde para adorar, quem quer entregar um mover máximo de adoração, precisa aprender a pedir perdão, precisa aprender a perdoar. Mas Paulo continua, e eu também, e eu vou correr. Olha aí o verso 13. Ele vai dizer, ô Timóteo, quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você quer cuidar da sua alma, para entregar o melhor da sua adoração, independente do que você estiver passando, eu vou repetir, independente do que você estiver passando, nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, se afaste da palavra de Deus. Paulo estava à beira da morte, e além do mais, ele é o autor de quase tudo que a gente tem de Bíblia. E ele fala, Timóteo, traz minha capa, passe e pega os meus livros. Mas por favor, a tradução do português não é a perfeita. O verbo do grego é quase uma solicitação emergencial. Ele fala, não esquece os pergaminhos. Eu preciso da palavra. Eu preciso daquilo sem o que eu não vivo. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que as circunstâncias difíceis da vida, elas não estão longe do olhar atento de Deus. E aquilo que me alimenta, aquilo que me sustenta, aquilo que me ampara, aquilo que me respalda, aquilo que me cura, aquilo que me liberta, aquilo que me limpa, aquilo que me dirige, só é encontrado na palavra. Quantos de nós adoecemos e não conseguimos levantar a verdadeira adoração? Porque ficar difícil. A primeira coisa que o crente fala, ai, tá tão difícil que eu não estou conseguindo nem ler Bíblia. Só que você não entendeu. A ideia é que quanto mais difícil, mais Bíblia você lê. Quanto mais complicado, mais você precisa da voz de Deus. Ai, pastor, é porque Deus não fala comigo. É porque você não lê a Bíblia, meu irmão. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando você a lê, ela também te lê. E quando você lê, você escuta essa palavra que é viva e é Deus falando com você. Paulo está dizendo, ô Timóteo, não esquece os pergaminhos. A palavra de Deus é como um leão faminto, dizia Lutero. Ela não precisa de estímulos para cumprir o seu propósito. O que eu estou te dizendo é que quando você abre a palavra de Deus para lê-la, ela falará com você. A palavra traz saúde para a alma, traz solução para as angústias, traz resposta para as perguntas, traz direção para os passos. Ela é luz para o pé, ela é lâmpada para o caminho. Ela é espada e ela também é escudo. Ela é tudo que nós precisamos. E ela é aquilo que movimenta um mover máximo de adoração. Mas Paulo continua dizendo aquilo que é importante para organizar a saúde da alma. Olha o verso 14 aí. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor e dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O que eu aprendo aqui nos versos 14 e 15, querida? Se você quer saúde para a sua alma, para não interromper sua adoração. Eu sei que a gente até canta, né?
nada vai interromper minha adoração. Não acredito nisso, não. É lindo na música. Mas se você não está renovando a mente, a sua adoração é interrompida. A poesia é bela, mas se eu não renovo a alma, a adoração não chega. E Paulo vai nos ensinar uma outra coisa que a gente precisa fazer na alma. Se você quer ter saúde nela, para alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, deixe o Senhor tratar com quem fez mal contra você. Olha o que Paulo vai dizer, ô Timóteo. Alexandre Latueiro causou-me muitos males. Esse camarada fez muito mal para Paulo. Mas ele não fala, eu vou lá, mata ele, xinga ele, manda um comboio da igreja ir falar com ele, briga lá. Não. Em seguida ele fala, o Senhor lhe dará a paga segundo o seu trabalho. Ô meu irmão, quantos de nós adoecemos, nutrindo raiva, fazendo questionamento, quando é que Deus vai fazer? Eu também, e é processo para lá, é rolo para cá, é medo ali, é angústia para lá. Paulo está dizendo, quer cuidar da alma, quer ter adoração genuína, entenda que o Senhor trata, o Senhor cuida, o Senhor faz. A palavra de Deus diz que a Ele pertence a justiça, é Deus quem falou, a mim pertence a justiça e a vocês o corar de vergonha. Daniel vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundície. A palavra também diz que Deus odeia a injustiça. A palavra é essa mesmo, Ele odeia a injustiça. Você pode ficar seguro nas mãos daquele que é justo juiz, que é advogado fiel, aquele que nunca teve causa perdida, e fica tranquilo, não será da sua vez. A forma como Ele faz é perfeita, o tempo dele é oportuno, o modo dele é sarador. Agora, quando eu tento fazer com a minha mão, quando eu tento fazer por mim mesmo, eu adoeço de alma. Adoecido de alma, eu não tenho alegria da salvação. Sem a alegria da salvação não há adoração genuína. Sem adoração genuína não há favor. Paulo vai terminando e eu também. Olha aí o verso 16. Ele diz, na minha primeira defesa, nós temos absolutos nesse texto, eu não tenho tempo, vou passar rápido. Mas ele vai dizer, na minha primeira defesa, ninguém foi em meu favor. Querido, ninguém, é nenhuma pessoinha. Antes, todos, outro absoluto aqui, foi todo mundo, não foi uma centena, um pouquinho de gente, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Agora olha o que ele fala no verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, fui libertado da boca do leão. E sabe o que eu aprendo aqui? E você e eu precisamos falar para a nossa alma. Você e eu, querido, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, sob nenhuma circunstância, estaremos sozinhos, porque Deus nunca nos abandonará. Você pode dizer amém? O que Paulo está dizendo aqui é muito sério. Se você não entende o contexto, você perde muito do sentido. Paulo não era qualquer homem. Ele foi o cara que cuidou desse povo. Ele apacentou esse rebanho. Ele pagou um preço por eles. Ele intercedeu. Ele fez velório, culto fúnebre, casamento, nascimento, aniversário. Ele visitou em hospital. Ele intercedeu por esse povo. E ele vai dizer, Timóteo, na minha primeira defesa não apareceu um. Ele está contando da decepção. Ele está falando, doeu, porque eu tinha uma expectativa daquele povo. E depois ele vai dizer, todos me abandonaram. Só que no verso 17 ele deixa essa lição para a alma. Mas o Senhor estava lá. O Senhor me assistiu. Meu querido, mesmo que todos te abandonem, o Senhor jamais fará isso. Deus diz assim, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda amamenta. Se você é mulher e já amamentou, você vai entender o que esse texto está dizendo. É totalmente impossível que uma mãe se esqueça de amamentar o filho quando chega a hora do menino mamar. Porque chega a hora do menino mamar, o peito vai enchendo. Se você não dá mamar, ele vai doendo. Se você não dá mamar, ele vai vazando. O que a Bíblia está dizendo é que ainda que algo tão improvável aconteça, que é uma mãe que amamenta, esquecer de um filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele não esquece, Ele não abandona, Ele não vai embora. Isso não é sobre o que você sente. Tem gente que fala, ai pastor, é que eu não sinto Deus. Você não precisa sentir, você precisa crer. Porque Deus não te abandonar não é sobre o que você acha, é sobre quem Ele é. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você precisa contar isso para a sua alma.
para organizar as coisas por dentro. E Paulo termina, e eu também. Olha o verso 21 aqui. Apressa-te vir ter comigo antes do inverno. Deixa eu te contar o que estava acontecendo aqui. Paulo estava na Europa, ele estava em Roma. E naquela época, o único meio de transporte possível, ele estava escrevendo para Timóteo, que estava em Éfeso. O único meio de transporte possível de sair de Éfeso, chegar a Roma, era navio. E o que Paulo está dizendo é: apressa-te e vem antes do inverno. É porque o inverno naquele tempo durava, assim como hoje, de 4 a 5 meses. E os oceanos eram totalmente congelados, de modo que as navegações não podiam passar. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, se você não vier antes do inverno, o oceano congelar e você não passar, provavelmente, quando você chegar aqui, eu já vou ter morrido. Mas sabe qual é a lição que ele deixa para mim e para você? Se você quer cuidar da sua alma, para não ter a sua alegria da salvação roubada e ter um movimento máximo de adoração constante na sua vida, aprenda a viver intensamente para Deus hoje. Você pode dizer amém, querido? Isso não é simples. O hoje não se chama presente por acaso. Morar nele é o lugar onde a saúde emocional existe. Quem mora no passado vai adoecer e quem mora no futuro também. Paulo está falando que é ter saúde na alma, vive no hoje. Existem algumas canções que até nos geram angústia. Sabe aquelas que falam assim, aquelas coisas que falam: eu estou sentindo uma novidade, eu quero viver algo novo. Amém, você pode desejar isso. Desde que o seu desejo de viver algo novo não tire o brilho, a excelência, a grandeza de estar vivo hoje. Alguns de nós, angustiados pelo que viverão, desprezam o que é. É por isso que não tem pegada de guardar a roupa para um evento importante. Oi, meu irmão, evento importante é estar vivo. Isso se dá hoje. Quem mora no hoje, valoriza no hoje. Então eu não fico assim, eu vou esperar tudo adequar na minha vida para eu poder servir a Deus. Ai, pastor, sabe o que é? Tem algumas coisas que precisam melhorar. É hoje, é agora. O tempo de servir, o tempo de cuidar, o tempo de amar, o tempo de estar é hoje. O preço disso não acontecer é a alma adoecer. Eu não sei como anda a sua alma. Eu não sei como ela está. Paulo nos dá aqui recomendações muito diretas a ela. Elas são específicas. Não dá para ter interpretações múltiplas. E o desejo do meu coração é que você, hoje, possa sair desse culto, entendendo isso, fazendo uma faxina na sua alma, tirando os carrapatos emocionais, aquilo que te impede de entregar uma adoração máxima, aquilo que te impede de se aproximar do trono da graça, aquilo que te impede de ser achado adorador, aquilo que te impede de adorar em espírito e em verdade, aquilo que te impede de alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Nós vamos ter agora uma canção. Em seguida, nosso pastor vai